Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Continuaremos aí a nossa caminhada já nos finalzinho do... Aqui a gente já adentra no capítulo 22, na verdade. É o final ali da metade do 21 até o início do 22. Agora, o texto que nós trabalharemos hoje, a partir do versículo 9 do capítulo 21 até o versículo 5 do capítulo 22. Ali uma descrição dessa Nova Jerusalém que nos foi apresentada. No texto, no domingo anterior, no domingo passado, nós fomos apresentados a essa realidade da Nova Jerusalém. Essa nova cidade que, na verdade, é a representação do povo. A Nova Jerusalém é um novo povo do Senhor, revestido daquilo que nós veremos hoje, protegidos por aquilo que nós veremos hoje. Falamos no domingo passado a respeito do novo céu e da nova terra. O que é esse novo céu e essa nova terra? Nós tratamos ali de duas interpretações a respeito dessa verdade. Então, por exemplo, uma das posições que nós temos, uma das interpretações que nós temos é de que este mundo será exterminado e outro será colocado no lugar. A segunda interpretação que nós temos é que o mundo em que nós vivemos será restaurado, será livre de toda doença. Qual é a que, de acordo com aquilo que verificamos, é a que mais se aproxima de toda a compreensão bíblica? De que este mundo será exterminado e outro será colocado no lugar, ou que este mundo será livre da doença, mas é ele mesmo que será restaurado. O que vai acontecer, meus irmãos? Ruth, tá dando spoiler, você estava aqui, Ruth. Restaurado, né? É verdade. Nós vimos ali, por exemplo, a ideia quando Paulo trabalha isso em Romanos, capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, que a criação aguarda ardentemente a restauração, a vinda dali dos filhos de Deus na sua plenitude, para que então ela experimente de restauração também. Outro ponto muito forte que nós podemos ali compreender, que nos ajuda a entender como que é esse novo céu e essa nova terra, é a própria nova criação, a própria nova humanidade. Como que nós seremos? Nós seremos exterminados e outros seres serão colocados no nosso lugar? Outros seres humanos serão colocados no nosso lugar? Não, é o nosso corpo corrupto, agora revestido de incorruptibilidade. Conforme Paulo, esse corpo que foi ao pó, revestido da glória divina. E então, com esse corpo glorificado, seremos nós mesmos, o povo que viveu, que vive e que ainda viverá e que se entrega ao Senhor. Quando nós falamos de criação no sentido de cosmos, de universo, é a mesma coisa. Não será exterminada esta criação para que outra seja colocada no lugar, mas ela será restaurada. A doença que a acomete, aquele parasita que se adentrou nela, se hospedou nela e traz toda a corrupção, toda a podridão, todo o mal, toda a enfermidade, ele será retirado e ele será lançado para um lugar que nós chamamos de lago de fogo e enxofre, e lá ele não terá mais um mínimo contato com essa criação restaurada, agora livre de toda doença, livre de toda deterioração, mas que reflete toda a pureza, toda a beleza, toda a segurança que nós temos em Deus, como nós veremos. Essa é a descrição da Nova Jerusalém. A descrição da Nova Jerusalém fala de toda a segurança que nela reside. A descrição da Nova Jerusalém fala de toda a pureza que nela está. A descrição da Nova Jerusalém fala de toda a beleza que nela nós perceberemos, ainda que nós vislumbremos coisas belas hoje, coisas maravilhosas hoje.
no que nós, a respeito da criação, nada do que nós vemos, por mais belo que seja aos nossos olhos, poderá ser comparado com esta glória que há de vir. Então imagine, nós já temos coisas muito belas hoje, não é, meus irmãos? Quando nós falamos no trato da criação, é algo maravilhoso. Mas na expressão da Nova Jerusalém, será plena, será perfeita, será em harmonia total. A partir do versículo 9, eu vou fazer a leitura até o versículo 5 do capítulo 22. Acompanhem, por favor, meus irmãos. Apocalipse capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não mais haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus pela sua palavra, meus irmãos. Descrição da Nova Jerusalém. Como eu disse, aqui é uma descrição simbólica que aponta para uma realidade muito esplendorosa. A nova cidade, embora nós estaremos num lugar, a Nova Jerusalém, essa nova cidade, não necessariamente aqui, é uma cidade
literalmente falando, mas é a representação do povo de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Israel era referido como a noiva de Deus, aquela preparada para Deus que deveria se manter imaculada, santa, para este Deus. Por isso que quando o povo se rebela, muitas vezes este povo ele é exortado e ele é denominado como povo adúltero, porque ele é prometido ao seu noivo, a noiva prometida ao seu noivo, e ela não se manteve pura. Quando a gente olha para o próprio Apocalipse, quando Deus reveste a sua igreja de linho finíssimo e puro, reveste o seu povo, que é a noiva do Cordeiro, ou seja, aqui a Nova Jerusalém é um povo. Mas a gente não vai morar numa cidade? Claro que vai morar num lugar, como nós estamos num lugar aqui, mas isso nos ajuda a não cair naquele equívoco de imaginar esta cidade literalmente como está descrita aqui: ruas de ouro, colunas de pedras preciosas. Não necessariamente. A gente vai perceber o que são as ruas de ouro aqui, o que é todos estes brilhos, todas essas pedras. Vamos lá. Veio um dos 7 anjos, aquele que tinha ali que havia trazido o último flagelo sobre a Babilônia, aquele último anjo que derrama a sua taça, a última taça sobre a Babilônia, é aquele mesmo, ou seja, aquele que trouxe o aviso, ou melhor, o ato da destruição final da Babilônia, é aquele mesmo que vai mostrar o esplendor da nova cidade a João. É o mesmo anjo. Aquele anjo que veio e foi mandado por Deus, ordenado por Deus, para derramar a 7ª taça, o último flagelo sobre a Babilônia, mostrando a destruição dela. Esse mesmo anjo vai pegar João e diz: vem aqui, João, vamos lá ver umas coisinhas legais ali, maravilhosas, melhor dizendo, belas, né? Legais, nós temos coisinhas legais aqui, né? Lá vai ser um negócio fantástico. E aí diz o texto ali que João é transportado em espírito, né? No versículo 10. E veja que o anjo diz ali, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele vai apresentar o quê? O que ele vai descrever nessa visão? A cidade, não é? Veja que a cidade é a noiva. Então, por isso que a gente fala que é o povo. Até aqui, Apocalipse, ele se revela de maneira simbólica, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Principalmente quando nós temos imagens tão majestosas assim, que é exatamente para mostrar a verdade de como aquilo será, na sua percepção, na sua vivência, na sua experiência. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito. Natural, quando a gente olha lá, por exemplo, no capítulo 17, versículo 3, tem lá: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Lá no início também de Apocalipse, e me transportou em espírito. É algo natural que o autor aqui, João, é elevado numa esfera de uma realidade celestial e maravilhosa, onde ele vê coisas que ninguém mais vê, que nós não vemos. Uma revelação dada ali por Deus. Veja que no capítulo 17, versículo 3, ele é levado em espírito para ver o deserto. Transportou-me o espírito a um deserto. E o que ele vê lá? Ele vê a expressão da Babilônia. Olha lá: e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é a representação da Babilônia, do Império Romano, da perversidade, dos ímpios, da expressão do dragão, da besta, do falso profeta.
Ele havia sido levado em espírito para ver toda essa perversidade. Agora ele é levado em espírito para ver o quê? A nova realidade. Para contrastar. Apocalipse é um livro de contrastes. De contrastes. Do que é belo, daquilo que é horrível. Do que é pleno, daquilo que é finito e corrupto. Do santo, da abominação. São contrastes. Não há meio termo quando nós falamos de Apocalipse. Ou se está na esperança ou se está na desolação. Ou se é fiel ao Cordeiro ou se é fiel a qualquer outra coisa. Uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É a nova Jerusalém que está descendo, né? Como nós temos ali no versículo 2 deste mesmo capítulo. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O que tem ali o que João vê nessa representação da cidade? A glória de Deus. E o fulgor dela, conforme diz o texto, era semelhante a uma pedra preciosíssima, ali descrita como jaspe cristalina, para mostrar ali, começar a mostrar o esplendor que está sobre este povo, esta cidade. A glória de Deus é aquela que transborda. Se a gente for lá, por exemplo, nós temos já indícios disso durante a história da humanidade. Por exemplo, quando a gente vai para Êxodo capítulo 24, a respeito da glória do Senhor inundando. Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Veja que a revelação de Deus vem ali em cima de um monte, a mesma conexão que nós fazemos ali em Apocalipse. João é colocado em cima de um monte para verificar tudo isso, e a glória do Senhor ali naquele ato com Moisés, ela preenche, e depois Moisés é chamado e tem todo aquele comissionamento. Mas veja que nós já temos indícios de como a glória de Deus ela se revela. Claro que durante a história ela não se revela de maneira abundante, que é diferente da Nova Jerusalém. Ela se revela aqui em locais específicos, em momentos específicos. Na Nova Jerusalém, isso será o tempo todo. O tempo todo. Não haverá lugar específico, porque todo lugar é lugar na Nova Jerusalém. Outro texto, primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 10 a 12, diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. É a glória do Senhor inundando. Portanto, Apocalipse, ali esse início da descrição da Nova Jerusalém, mostra que este lugar, este povo, ele é inundado pela glória do Senhor. Como nós vimos no texto do primeiro livro dos Reis, quando a glória do Senhor ela vinha de forma tão abundante,
ali nem os sacerdotes poderiam ficar na presença, porque eles senão seriam, obviamente, exterminados. Lembra de Moisés, quando Moisés não podia ver a glória do Senhor e sair vivo? Porque havia na humanidade, como há hoje, uma realidade de corrupção, ao passo em que, naquele tempo ainda antes da revelação de Cristo Jesus, o contato com a glória do Senhor seria fulminante. Lembra do desespero de Isaías no seu chamamento? E aí o anjo tem que vir ali e tocar a língua dele com uma brasa para que fosse purificado, e então ele tivesse o vislumbre da glória. Na Nova Jerusalém não. Por quê? Porque ali a pureza está no seu estado mais elevado possível, porque não há mal. Logo, a presença do Senhor não precisa lidar com nada profano, nada lhe ofende a santidade do Senhor, porque tudo é santo, porque tudo é puro. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Veja só, por que nós falamos que não é literal e não precisamos ali, de maneira arquitetônica, tentar simular como será essa cidade? Por que uma cidade precisa de muro? Por que nossas casas precisam de muro? E muro cada vez mais altos, e com gancho, e com cerca elétrica, para segurança, não é? As cidades antigas, elas eram reconhecidamente seguras se nelas houvesse uma muralha envolto. Jericó era uma cidade intransponível, as muralhas caem, mas uma cidade segura era uma cidade murada. Por que não precisamos entender de maneira literal? Por que precisaremos de um muro alto numa cidade que não tem ameaças mais? Percebe? Como a gente já vai eliminando um olhar literal da coisa? Mas então o que significa isso? O que significa essa representação simbólica de um muro muito alto? Proteção. É uma cidade protegida na sua plenitude, porque o Senhor é a proteção dela. Isso será repetido depois nos 12 anjos que são colocados em frente às 12 portas. Então é uma cidade cujo mal jamais poderá penetrar. Jamais. Não tem jeito. Não tem jeito. Junto às portas, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Quando a gente vai para Isaías, por exemplo, Isaías aqui, a referência 62, (62, 6). Diz lá assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. É um reforço de segurança. Os anjos seriam como guardas ali nessas portas. É para reforçar essa questão de proteção de uma cidade impenetrável. Mas impenetrável não por um povo, impenetrável de todo o mal, de toda a mácula, de toda a imoralidade, de toda a abominação, de todo o pecado. Não, isso não penetra jamais. Nós veremos o que adentrará essa cidade tão protegida, o que ela revela como acessível. Porque se ela é impenetrável por um lado, ela é altamente acessível por outro. O que deixa claro isso? Os nomes inscritos nessas 12 portas.
que são os filhos, as 12 tribos dos filhos de Israel. Qual era a grande missão do povo de Israel diante da realidade ao seu redor? Qual era a grande missão de Deus para o povo de Israel? Conquistar a terra é uma missão, mas olha só, conquistar a terra é um meio para se alcançar outra coisa. Exclusividade para ser um povo santo, mas esse povo, vamos lá, nós estamos caminhando, esse povo é santo para o quê? Ele é exclusivo para o quê? Para a glória de Deus. Para que essa glória seja anunciada aonde? Em todas as terras. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E benditas serão todas as famílias da terra em ti, Abraão. Chamamento lá desde trás, ou seja, Israel foi chamado para ser luz das nações. Então Israel era a porta de entrada de outras nações para o quê? Para conhecer a glória de Deus. Então veja que o que está ali como acesso é exatamente esse cumprimento. Israel, as 12 tribos, é o cumprimento pleno desse chamamento, cujo povo de Israel antigo seria a porta de entrada de todas as nações a Deus. Não literalmente aqui, mas essa representação de que Deus não falhou na sua promessa. Porque Deus que foi fiel para esse cumprimento. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus todas as famílias da terra são de fato abençoadas e ganham o acesso ao divino por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se por um lado a Nova Jerusalém é impenetrável para com toda a expressão de perversidade, ela é acessível a todos aqueles que reconheceram o senhorio de Cristo, se entregaram a Ele, foram fiéis a Ele, de todas as nações, como nós veremos mais adiante, e se permitiram viver por meio dele. Com relação a essas portas ainda, eu coloquei um texto aqui, onde já havia um vislumbre a respeito dessa ideia. Ezequiel, capítulo 48. Esse texto aqui, essa descrição da Nova Jerusalém está muito fundamentada em Ezequiel, profecia de Ezequiel, onde fala do novo tempo, capítulos 40 até o 48 ali, nós temos isso muito, muito formatado em Ezequiel. No 48, versículos 30 a 35, no finalzinho, nas últimas palavras da profecia, são estas as saídas da cidade: do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá, a de Levi, tomando as cidades, ele vai colocando as portas e vai dando o nome das tribos ali. Só que ali, cada porta ela representa uma tribo, ou seja, é ainda uma ideia restrita, que ela é ampliada completamente lá em Apocalipse, cujas 12 portas têm o nome das 12 tribos de Israel. Tudo bem até aqui, gente? Tudo isso para dizer o quê? Que essa cidade ela é protegida, segura, o mal jamais penetrará nela, mas ela é o ambiente e a realidade daqueles pelos quais o Cordeiro se sacrificou.
E vou até adiantar aqui a aplicação para a gente não fazer lá no final. Como eu disse, né, hoje a gente busca cada vez mais segurança, né? Os muros das casas são cada vez mais altos. Se a gente não quer ter muro em casa, a gente precisa comprar uma casa no condomínio. Só que aí o condomínio tem um murão em volta dele, tem lá o segurança, o porteiro. É sempre segurança. Cada vez mais a gente está buscando segurança e proteção, e não tem nada de errado com isso. Nós não podemos, né, deixar com que a perversidade ali assole as nossas casas naquilo que é possível a nós fazermos. Mas veja que nós estamos procurando e cada vez mais estar imersos nessa proteção. Lá a gente não vai precisar dessa preocupação. Na Nova Jerusalém, na expressão da Nova Jerusalém, a gente não precisa se preocupar com nada disso. Nada disso. Não vai precisar ter muro alto, não vai precisar ter caco de vidro em cima do muro. Hoje é pouco, né? Mas eu lembro do meu tempo de moleque, era muito caco de vidro em cima dos muros, né? Ah, vai tentar pular lá. A molecada pulava ainda, né? Não vai precisar, porque a cidade é altamente protegida pela presença daquele que é santo e que nada perverso e profano pode adentrar. Nada. Aquilo que se achega à presença daquele que é santo, não contendo santidade, é exterminado. Exterminado. Por isso que nós, nessa realidade, teremos um corpo revestido. A corrupção foi transformada em incorruptibilidade. Aquilo que era trevas tornou-se o resplendor da glória de Deus. Não vamos precisar desse tipo de preocupação na expressão da Nova Jerusalém. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja que a gente tem essa simbologia reforçada na questão, nós trabalhamos isso na interpretação, por exemplo, dos 24 anciãos. O que nós entendemos que são os 24 anciãos que são mostrados ali desde o início de Apocalipse? É a representação das 12 tribos de Israel, ou seja, o povo na antiga dispensação, e o fundamento dos 12 apóstolos, a representação do povo a partir de Cristo Jesus. Então, os 24 anciãos, que na verdade é a representação de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus ao longo de toda a história. Isso aqui é retomado. Olha como a profecia vai se unificando. O acesso é dado pela missão cumprida por Jesus, dada a Israel. A missão é dada a Israel, mas quem cumpre é Jesus, de que Israel seria a porta de entrada de todas as nações. Jesus é o perfeito israelita, Jesus é o perfeito judeu, que cumpre essa missão de ser bênção a todas as famílias da terra. Mas eles estão fundamentados sobre uma base. Qual é essa base? O ensino dos apóstolos, que na verdade é o ensino de Cristo Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 20. Quando Cristo está sendo assunto aos céus, naquilo que nós chamamos de a grande comissão, ele diz assim, vou ler a partir do 18, 28 a partir do 18, Mateus. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é o ensino dos apóstolos.
ou doutrina dos apóstolos. Eu prefiro a palavra ensino dos apóstolos. E aí a gente vai para Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim, 19 e 20, 18, também 18, vai. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os ensinos dos apóstolos e dos profetas nada mais são do que o olhar para a pedra angular. Jesus falou para que eles ensinassem tudo aquilo que ele havia ordenado. Em João, Jesus diz: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Quem guarda as minhas palavras expressa o amor a mim. Aquele que me ama, o Pai o ama. Aquele que me recebe, o Pai o receberá. Aquele que me confessa, o Pai o confessará nos céus. Eu o confessarei diante do Pai nos céus. Aí é Mateus. São esses que estão fundamentados. Olha como vai sendo unificado. As tribos, elas são essa porta ali, representam essa porta de acesso a todas as nações, e isso é corroborado por todas essas nações que agora têm acesso a Deus por causa do ensino dos apóstolos, fundamentados na pedra angular que é Cristo Jesus, e naquilo que ele ensinou e ordenou. É a expansão dessa Nova Jerusalém, que ela será formada por pessoas de todos os lugares. Por isso as portas estão ao lado sul, norte, leste e oeste, dos 4 cantos, os 4 principais pontos cardeais. Tudo bem? Alguma questão, meus irmãos, que vocês gostariam de tratar para a gente continuar aí? Tudo bem até aqui? No versículo 15 diz que há alguém que, o anjo, aquele que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Medir. Por que se mede uma propriedade? Quando você vai comprar ali um terreno, uma parte de terra, aquilo ali foi medido para quê? Estabelecer os limites. Aquilo que está dentro do que foi medido é de posse sua. É da sua posse. Aqui, quando nós veremos toda essa medida que vai ali, tem os números, que refletem a plenitude da medida desse lugar, é para dizer que aquele lugar é de propriedade de Deus mesmo, exclusivamente de Deus. Lembra algum texto? A gente está falando que a cidade é propriedade exclusiva de Deus. Tem algum texto que lembra isso aí? Não é, seu Fernando Jerônimo? Que texto que é, hein? Epístola de Pedro. Povo santo, nação eleita, propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós estamos medidos por Deus, já fomos medidos por Deus, a medida já está feita. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode, absolutamente nada pode chegar diante do Senhor e falar: isso é meu, porque Deus já mediu, já está medido. Não há mais acusador que fale: aquilo ali é pecador, ele é meu, sai daqui. Nem acesso ao céu tem mais, o acusador. Povo de propriedade exclusiva de Deus.
e vai falar ali, ele está medindo as portas, né, a cidade, as portas e a muralha. As portas aqui é porque assim, dentro da arquitetura ali das cidades antigas, as portas são os portões, melhor dizendo, né? Então nas muralhas, a cada espaço de distância havia ali uma porta, um portão. Então tem a muralha, um portão, muralha, portão, muralha, portão, muralha, portão. O portão, a porta, faz parte da composição da muralha. Medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Aqui, essas medidas demonstram ali os comprimentos das disposições, todos iguais. Seria ali um cubo, como se fosse um cubo. O Santo dos Santos era assim. O Santo dos Santos foi planejado assim. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é um lugar, uma câmara exclusiva dentro do tabernáculo e depois do templo, que ali se manifestava a glória de Deus. Ali ficava a Arca da Aliança, que era a expressão da presença de Deus. Ali entrava apenas quem? Sumo sacerdote. Nem o sacerdote poderia entrar lá. Apenas o sumo sacerdote, aquele que era o representante escolhido por Deus por meio de toda a linhagem tribal, para ser o porta-voz de Deus para com o povo, do povo para com Deus, no sentido de oferecer os sacrifícios e pedir o perdão e tudo mais. Só ele podia entrar lá. Ninguém mais podia entrar lá. Esse é o Santo dos Santos. Ele é separado ali por um véu. Quando Cristo morre, o que diz a respeito do véu? Ele se rasga de cima a baixo, mostrando que a presença de Deus agora, ela não se restringe a essa realidade, mas em Cristo Jesus ela é ampliada e depois o Espírito é derramado de maneira abundante. Quando nós temos essa cidade santa, medida, da mesma forma como era ali compreendido o Santo dos Santos, o que está querendo dizer? Melzinho na chupeta, hein, gente? O que acontecia no Santo dos Santos? Vamos lá. O que se expressava ali de maneira abundante? A presença de Deus. Quando isso refere-se a toda a cidade, o que significa? Que a presença de Deus será abundante ali. Abundante e plena, da mesma forma como era no início de todas as coisas, gente. Quando nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 8, dizendo que Deus, ele caminhava com o homem na viração do dia, o que significa? Que ele estava presente ali, que não havia céu e terra, no sentido de realidade celestial e realidade terrena. Tudo era uma coisa só. Céu e terra era uma coisa só. Não havia Deus lá e o homem aqui. O que acontece na Nova Jerusalém? O que acontece depois do pecado, melhor dizendo? O homem é afastado da presença de Deus, sendo expulso do jardim. Agora existe uma realidade lá, que nós chamamos de realidade celestial, e uma realidade cá, que nós chamamos de realidade terrena, cujo acesso de Deus é altamente restrito, e o homem não pode adentrar. Foi colocado anjos com espadas de fogo na frente do jardim para impedir o retorno do homem para lá. Aí como que então a humanidade está perdida? E estaria se Deus não viesse ao encontro dela, porque Deus vem ao encontro dela,
Isso é manifestado de algumas formas quando nós olhamos a narrativa da redenção. Deus dá o tabernáculo. O tabernáculo representa o quê? A presença de Deus no meio do povo. Deus se revela durante o deserto, como coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Depois vem o templo, a Arca da Aliança, que significa o quê? O lugar onde Deus representaria ali, teria a sua presença de maneira abundante. Quando que isso é rompido? Ou seja, há uma barreira, há céu e a terra, há uma barreira intransponível que o homem não pode acessar. Mas Jacó sonha com uma escada que liga terra e céu. E anjos desciam e subiam nesse sonho de Jacó. E aí a gente tem Jesus conversando com Natanael, e Jesus diz o que para Natanael? Eu sou o filho do homem, eu sou a escada de Jacó, e você verá anjos descendo e subindo. E quando Jesus é batizado, os céus se rasgam, e o Espírito desce. O céu, a barreira intransponível é rompida por aquele que é a verdadeira expressão da presença de Deus, porquanto Deus Espírito, que nós não podemos ver. Cristo é a sua revelação máxima, e nós podemos ver o Verbo encarnado. João capítulo 1, versículos 14, versículos 18, o Verbo esteve entre nós, habitou entre nós. Sabe qual é a expressão ali do habitar? Tabernacular. E Deus tabernaculou entre nós, não agora por meio de uma tenda, mas por meio de carne e osso. E agora na Nova Jerusalém, novamente, essa realidade de céu e terra serão entrelaçadas, e não há mais divisão, não há mais Deus lá e nós cá. Estão todos na mesma realidade. E qual é a garantia de que nós estaremos com Ele neste lugar? Qual é o pendor da nossa esperança? O Espírito Santo, que foi dado por aquele que rompeu com essa barreira, Cristo Jesus. Deus já faz habitação em cada um de nós agora. Então veja, Deus tabernaculou em Cristo Jesus entre nós. Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus é assunto aos céus, Jesus é exaltado, Ele derrama o seu Espírito, e agora não há mais uma habitação de tenda ou de pedras, mas de carne e osso, cujo Espírito Santo já é o interlúdio, o prelúdio, melhor dizendo. O Espírito Santo é esse prelúdio da habitação de Deus em nós de maneira plena. Ele é essa antecipação daquilo que experimentaremos de maneira sem limites na Nova Jerusalém. Não há mais céu e terra aqui. Não no sentido material, não é que a gente vai olhar para o céu, não vai ter céu lá. Não há mais essa realidade de divisão da realidade celeste para com a terrena. É uma coisa só. É uma coisa só, tal qual foi no jardim. Deus retomou aquilo que foi perdido. Deus restaurou aquilo que o homem deu de ombros. Pelo seu poder, pelo seu ato, pela sua obra em Cristo Jesus. É um santo do santo. O santo dos santos é um lugar sagrado, altamente sagrado. A Nova Jerusalém, esse novo povo, será o lugar sagrado de Deus. Todo lugar será sagrado. Tudo aquilo com o que tivermos contato será sagrado plenamente ali. Toda a criação, toda pessoa, toda árvore, todo bichinho. O Ian quer que tenha dinossauro lá no paraíso, vai que tem. Uai.
Eu também gostaria de andar na corcova de um Velociraptor, hein? Pensou que legal? Tudo será sagrado. Tudo será sagrado. Tudo será uma expressão do Santo dos Santos. Tudo bem até aqui? São medidas perfeitas, né? Quando nós vemos essas medidas aqui, não significa que elas sejam, porque não é uma cidade literalmente falando, é a representação de um povo, né? Quando diz ali sempre, por exemplo, a muralha, né? 144 côvados, é uma medida plena, isso já foi trazido. Quando fala a respeito do povo de Deus, salvo nele em toda a história, esse povo é os 144 mil. Lembram-se? Nós já temos esses números já dão indícios dessa simbologia ali envolvida. Versículos 18 a 21 trazem esses versículos diversas pedras preciosas. Depois fala do ouro, né? A praça da cidade, no versículo 21, é de ouro puro, com vidro transparente, é para mostrar todo o esplendor, é para trazer essa imagem de algo jamais visto, de uma beleza jamais experimentada, beleza de verdade, né? Uma beleza de verdade. É algo majestoso. Veja que, e para combater também ali aquele olhar que a Babilônia trazia sobre si, no capítulo 17, versículo 4, diz assim a respeito da Babilônia, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Veja que a Babilônia tenta trazer para si essa majestade, mas ela não consegue, porque aquilo que era para ser precioso está cheio do quê? De abominação, de imundícia. Essa cidade se contrasta com toda essa descrição da Babilônia, porque lá tudo é puro de fato. As pedras preciosas representam algo de fato puro, feito um ouro de aparência transparente, de tão puro que ele é, de tão belo que ele é. A cidade da Babilônia era contaminada com toda sorte de abominações. A nova cidade, ela exala pureza em níveis que nós jamais podemos aqui, no agora, no aqui e no agora, experimentar. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Está dando para entender a questão de toda essa simbologia? Tá certo? Tá ficando tranquilo quando vocês lerem o texto agora, vai ser tranquilo de vocês entenderem o que está rolando aqui? Você vê uma imagem essa narrativa aqui, porque nada mais é que Deus está levando a gente para a origem. Hoje nós sabemos, aqueles que foram jogados às trevas, eles simplesmente distanciaram totalmente de Deus, totalmente distanciados. É como se, quando Deus fizesse, né, o ser humano perfeito, se afastando. E Jesus ele vai pegar a gente e traz de volta à origem. Isso aqui é a origem. E os que não são de Deus vão se distanciar eternamente. Por isso a palavra usada ali é conversão, né? É converter e voltar à origem, é isso mesmo. E volta à origem aqui de maneira bem clara, né? Porque na origem havia a árvore da vida.
E na Nova Jerusalém haverá o quê? A árvore da vida. A gente vai chegar lá. Versículos 22 a 23 fala do que não terá. E por que não terá? Isso que está dizendo que não terá. A cidade não tem santuário, não tem templo. Por quê? O seu templo é Deus. Não precisa de ter um lugar para que Deus revele a sua presença, porque Deus é tudo em todos, plenamente ali. Ele será a própria presença que representa tudo aquilo que simbolizava o templo. Não precisa de sol e nem de lua. Não precisa, não significa que não terá, porque aqui é uma simbologia. Porque o que faz o sol e a lua? Iluminam. Não precisará da luz, porque quem é a luz deste lugar? Deus. Mas haverá sol e lua, tá, gente? Assim como não mais haverá um mar no sentido de mares, mas de que haverá um mar no sentido de águas. Deus é a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja, a presença de Deus é a que ilumina. Antes de haver luzeiros no relato criacional, o que há? Os luzeiros são inseridos no quarto dia da criação, o sol e a terra e as estrelas. O que há antes de tudo? É a escuridão. E para que a escuridão fosse suprimida, o que precisa haver? E disse Deus: haja luz antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, porque Deus é a luz. Veja como a Nova Jerusalém é o voltar à origem, como disse nosso irmão, só que de uma maneira ainda muito mais além, porque aquilo que inicia-se num jardim vai finalizar-se numa grande cidade. Embora não seja a Nova Jerusalém a expressão de uma cidade, nós estaremos numa cidade, habitaremos num lugar. (24 a 26 fala de as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, no sentido de ameaça. Os portais eram fechados porque para não receber intrusos indesejados, para se proteger de ameaças. É a mesma coisa que dizer o mar já não mais existirá, não haverá mais noite, no sentido de trevas, de ameaça, de perigo. Não haverá. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Aqui nós temos algumas questões interessantes para tratar. Há uma conexão muito forte com aquilo que nós temos em Isaías, no capítulo 60. Isaías capítulo 60. Eu vou ler 2 textos apenas, eu coloquei algumas indicações ali, mas eu vou ler apenas 2, do versículo 3 até o 5. Olha só como essa ideia já está estabelecida ali. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Essa expectativa, aqui em Isaías, ali uma profecia em conexão ao que o próprio Isaías, um pouco antes, no capítulo 42, versículo 6, diz: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança do povo e luz para com os gentios.
É a mesma ideia dessa amplitude de que a Nova Jerusalém é esse entrelace de todos os povos que estão fundamentados nas doutrinas de Cristo Jesus, no ensino de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus. Já é algo lá expressado nas profecias de Isaías, e há outros textos ali que eu coloquei, depois vocês deem uma olhadinha lá. Outra coisa bem legal, e assim, que tem uma lição muito importante para nós, que deixamos passar, é que aqui, quando o texto diz que as nações trarão a sua glória a Deus, veja, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, a glória dos reis da terra. Que glória é essa? E lhe trarão a glória e a honra das nações. Que glória é essa? Huckman, fazendo alusão ali a Berkhoff e a Abraham Kuyper, ele vai dizer que são as expressões humanas que já glorificam a Deus no aqui e no agora. Então, por exemplo, produção de cultura, de arte, as demais produções, aquilo que nós fazemos aqui, aquilo que gera a nossa flora, que já expressa algo belo, algo bonito, algo de bom, isso será preservado, será entregue agora pleno. Aquilo que cada nação fez, aquela expressão de cultura de cada nação que glorificava a Deus, aquela expressão de arte de cada nação que glorificava a Deus, será colocada diante dele, mostrando mais uma vez essa amplitude de que as coisas não estão centralizadas no Israel étnico, naquilo determinado para a nação de Israel pura e simplesmente, mas de que há a expressão de Deus em todos os lugares. Ou seja, é por isso que quando nós falamos ali em cultura, em arte, em produções das mais diversas possíveis, nós devemos ter uma postura crítica, porque a cultura, embora ela seja marcada pela realidade da queda, em muitas faces ela expressa a graça de Deus, ainda que não venha da mão de pessoas que tenham Deus como seu Senhor. Músicas, outras expressões artísticas, cultura, não é porque ela não veio das mãos de pessoas que dizem crer em Deus e em Cristo que não são boas e não podem ser boas, tá? A nossa postura é crítica, é questão de cosmovisão. Eu não vou descartar as coisas porque não foram criadas por pessoas cristãs. Bom, então a gente tem que se desfazer de um monte de coisa que a gente está agora no corpo, ou que estamos usando aqui. Porque tem muita coisa que é feita por pessoas que dizem crer em Cristo que são ruins, são péssimas. Meu Deus, embrulha o estômago. Aí a gente vai acatar porque fala o nome de Deus. Postura crítica. E aí a gente precisa ter profundidade. E aí a gente precisa conhecer o que a palavra fala. E a gente precisa olhar para a criação e ver que tudo que Deus criou era bom e perfeito. Que a realidade do pecado manchou. Então nós precisamos criticamente analisar as coisas com as quais nós temos contato. Glorifica a Deus? Blasfema? Tem música dita cristã que é uma blasfêmia. Tem música que não são cristãs, ou não, o autor, que são cristãs na sua letra, na sua harmonia, revelam a beleza de Deus, falam da natureza, do amor genuíno entre homem e mulher. Ah, mas pastor, isso aí, vai ler Cantares. Ah, mas Cantares está falando da noiva que é a igreja. Não está falando primeiramente da noiva que é a igreja, está falando de homem e mulher, de como deve ser a relação entre homem e mulher, na sua intimidade. Depois aponta assim,
numa outra ampliação dessa interpretação, mas está falando de homem e mulher. Uma poesia erótica, de como deve ser o relacionamento íntimo entre homem e mulher, numa relação monogâmica, heterossexual e pura porque Deus a criou. As nações trarão aquilo que de sua cultura glorificava a Deus, honrava a Deus. Esse é o olhar que Huckman tem, que eu achei muito. Eu vou até citá-lo aqui, abre aspas. Já foi salientado que haverá tanto continuidade como descontinuidade entre esta era e a próxima era, entre esta terra e a nova terra. Este ponto é extremamente importante. Como cidadãos do reino de Deus, não podemos considerar a terra atual uma perda total, ou nos alegrar com sua deterioração. Isso aqui é importante, tá? Depois eu vou trazer mais algumas questões a respeito disso. Temos realmente de trabalhar por um mundo melhor agora. Nossos esforços em trazer o reino de Cristo em sua manifestação plena são de importância eterna. Nossa vida institucional, nossa obra missionária, nossa tentativa de desenvolver e promover uma cultura distintivamente cristã tem valor não apenas para este mundo, mas também para o mundo por vir. Você quer ver uma coisa que, rapaz, me dói o coração? Quando eu estou andando assim de carro e eu vejo uma mãozinha no carro da frente e a pessoa soltando lixo. Quando a pessoa está andando na rua e abre uma bala e joga a porcaria do papel no chão. Quando nós em casa não separamos o reciclável. Agora pega, né? Porque eu não jogo o papel pelo vidro do carro. Mas eu jogo o reciclável no lugar do lixo orgânico. A gente precisa cuidar daquilo que a gente tem, gente. Porque com isso nós expressamos um Deus que está restaurando todas as coisas. E tem que ser. É extremamente importante. A gente descarta o meio ambiente da nossa pauta. A gente não precisaria ter grupos ativistas lutando pela saúde das baleias, pela limpeza do mar. Não precisaria, porque nós somos conscientizados e conscientes de que é nosso papel preservar, porque isso aqui não será descartado por Deus. E se aquilo que não será descartado por Deus, ele vou cunhar uma expressão aqui, imundiciado por nós estamos fazendo o contrário daquilo que deveríamos fazer. A gente precisa começar em nós, meus irmãos, porque nós somos pessoas conscientizadas e conscientes em Cristo, que sabemos que Deus está, por meio do seu Espírito em nós, cumprindo a sua missão de restauração de todas as coisas. Muito embora é verdade que as coisas aqui agora não serão restauradas plenamente, só serão restauradas plenamente quando a nova expressão de Jerusalém, a expressão da nova Jerusalém, da nova cidade, do novo povo chegar, se estabelecer. Mas existem coisas que nós fazemos já, aqui e agora, que o valor delas é eterno. O valor delas é eterno. O meio ambiente é uma coisa que a gente deixa passar.
eu comecei a notar assim, falando dessa questão de lixo, quando eu não ligava para essas coisas, a cada vez que o lixeiro passava, ainda que fosse tipo 1 dia, 2 dias de diferença, eu colocava lá uns 4, 5 sacos de lixo, 3, vai que seja. E aí o que eu reparei depois que houve que o Espírito Santo colocou essa consciência em mim, e de lá até aqui tenho buscado fazer isso. Tem dia que ele passa que não tem lixo. Só que aí você vai ver o lixo de reciclável, tem 4 sacos de lixo. A gente não joga papel no chão, suponho. Eu não jogo, mas às vezes eu jogo reciclável num lugar que não é para jogar. Jogo óleo usado num lugar que não é para jogar. E a gente precisa cuidar daquilo que Deus está restaurando. Com amor. Não precisaríamos de grupos ativistas para nos ensinar a fazer aquilo que deveríamos fazer, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente vai fechar aqui, a partir do versículo 27 até o versículo 5, nós temos uma expressão repetida aqui 3 vezes nestes 3 próximos versículos. No 27 nós temos livro da vida, no 22 nós temos água da vida, e no 22:1 e no 22:2 nós temos árvore da vida. É a retomada daquilo que é expressado no Éden, porque aqueles que estão em Cristo vivem, desfrutam de vida. A expressão é repetida para nos esclarecer, porque ali há vida. Vida, vida, vida. E olha só, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, reforçando aquela ideia iniciada no versículo 9. Quando a gente olha para a expressão grega aqui, eu até coloquei no material ali, nós temos 2 advérbios de negação na gramática, na língua grega, no grego koiné. 2 expressões. Elas sempre são usadas, cada uma com um objetivo indeterminado, mas quando elas são colocadas juntas, que seria, por exemplo, se a gente escrevesse não, quando elas são colocadas juntas, elas significam que aquilo jamais, por isso que a tradução aqui está nunca jamais, é uma forma de enfatizar. Aqui são as 2 expressões, os 2 advérbios colocados juntos no grego, que é o que parece ser o ozinho ali, que é o ômicron, e o y e o me. Não, nunca, jamais, de forma nenhuma, impossível disso acontecer. Não entra nada contaminado lá, nada, absolutamente nada. Não entra mentira, não entra abominação, não entra nada de engano, porque isso tudo leva à morte, mas lá há vida, porque aqueles que estão lá estão escritos no livro da vida, desfrutam da água, da fonte da vida, estão na presença da árvore da vida. E aí no versículo 3 ele vai reforçando: nunca mais haverá qualquer maldição, porque aí está o trono de Deus e do Cordeiro, e nós o serviremos, contemplaremos a sua face e teremos na nossa fronte o nome dele. Já não haverá noite, repete, não haverá ameaça, perigo, nem se precisa de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós serviremos a Deus, continuaremos a servir a Deus, nós continuaremos a adorar a Deus. Era isso que, para isso foram criados Adão e Eva, para cultivarem, para cuidar, para elaborar e fazer cultura, arte, na plenitude de Deus. Isso se rompeu com o pecado, por isso que isso foi manchado. Será retomado, nós continuaremos a servir a Deus, não num mundo etéreo e ilusório, mais material,
onde a gente vai trabalhar, servir um ao outro, servindo a Deus. Aquilo que nós já fazemos aqui, em parte, será plenamente feito lá, sem fadiga, sem dores, sem luto, sem lágrimas, sem sofrimento, mas na plenitude daquele que é o nosso Senhor. As aplicações eu já trouxe, as duas durante a nossa explanação aí. Tá bom, meus irmãos? Alguma questão que os irmãos gostariam de destacar? Pode falar, meu irmão. Hã? Ah, transfiguração, É verdade. Não queria sair de lá, né? É um bom exemplo. É um bom exemplo, porque ali há a glória de Deus, né? E aquele senso de contentamento e satisfação inimaginável. E mais, a presença, ou melhor, o mais essencial, a presença do Cordeiro. Fechado, meus amados? Vamos orar então, se não há mais.